Um país marcado por intensas e recentes transformações, terra de castelos fabulosos, fortes tradições cristãs e uma língua que soa familiar aos nossos ouvidos. Sejam todos muito bem-vindos à Romênia. A maior parte de minha viagem por aqui se deu pelas ferrovias, partindo sempre das antigas estações da cidade que se ligam com trens dos mais variados tipos em todos os cantos do país. Essa parte da Romênia possui grandes cidades em população, mas os vilarejos isolados e uma paisagem mais rural predominam em quase todos os quilômetros rodados. Apesar do céu azul, o mês de março é bastante frio por aqui e observamos uma vegetação ainda pouco florida, ao mesmo tempo que vemos velhas casas que refletem a lentidão das mudanças socioeconômicas em algumas regiões do país. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente da Romênia. Estamos hoje na histórica cidade de Cluj-Napoca. Essa que é uma das principais e maiores cidades, com mais de 300 mil habitantes, se não me engano, a quarta maior cidade da Romênia, e que tem, obviamente, por estar numa região próxima da Hungria, muitas influências desse povo, mas também uma identidade própria que eu vou conseguir mostrar para vocês, então me acompanhem aqui na Romênia. Como sempre, andar a pé pelo centro histórico e comercial é a maneira mais fácil de se conhecer as cidades europeias. Muitos centros urbanos foram revitalizados e mostram o desenvolvimento social, alcançando as cidades mais distantes da capital. E sendo os romenos povos latinos aqui no leste europeu, nós temos uma referência clara à criação de Roma. Os filhos de Roma, aqui vemos a loba de Roma que alimentou os irmãos Rômulo e Remo, que essa é a lenda da origem de Roma, e obviamente os romenos, sendo também filhos desse império, sempre fazem menção a isso. Não é a primeira cidade que eu já vi isso, mas acho interessante também deixar aqui para vocês. A grandiosa praça central de Cluj nos dá a noção da importância da cidade em outras épocas e que permanece até os dias de hoje. E o nome Cluj-Napoca vem exatamente da junção de dois nomes que essa cidade recebeu historicamente. Nós temos aqui Cluj, que também vem de Cloștar, dos húngaros. Não podemos esquecer que aqui sempre temos muita influência húngara, influência germânica, e Napoca, que é o nome que os romanos deram para essa região quando habitavam ainda essas partes longínquas do Império Romano. Então aqui temos a junção e faz referência à origem tanto um pouco húngara e germânica e também latina do povo que vive aqui. Lembrando que são cerca de 80% de romenos, 17% de húngaros, e o restante é composto majoritariamente pelos Roma, que na verdade são chamados assim atualmente os ciganos, porque muitos dizem que cigano tem uma conotação pejorativa, então são chamados de Roma, mas são essencialmente aqueles povos que são oriundos da Ásia, do norte da Índia. Alguns etnógrafos falam, e é interessante também você ver que fazem parte da composição étnica da Romênia. Infelizmente a Europa vive com reformas que não acabam mais nos seus monumentos históricos, mas aqui nós temos uma das principais catedrais da cidade de Cluj-Napoca, que é de São Michael, que é uma catedral católica romana. Então, apesar da Romênia ter mais de 80% da sua população cristã ortodoxa, que segue a Igreja Ortodoxa Romena, nós temos também aqui nessa região histórica da Transilvânia, onde tivemos principalmente influência húngara, austro-húngara, também muitos exemplos de igrejas católicas para as populações que aqui viviam naquela época. A cidade tem uma população grande de jovens e um centro comercial bastante ativo o dia inteiro. Algumas fachadas no estilo Art Nouveau, que já vimos em Oradea, também estão presentes aqui.
já que no início do século passado, os movimentos artísticos e arquitetônicos da Europa Ocidental se popularizavam rapidamente pelas cidades do leste europeu. Esse aqui é o Kovrid, que é um dos principais, digamos assim, principais pretzels que eles têm aqui nessa região, que foi influenciado muito pelo Império Turco-Otomano. É meio seco, mas é interessante você experimentar. De maneira geral, os romenos são bastante abertos aos visitantes, principalmente aqueles que falam uma língua latina, como é o caso do nosso português. É muito comum encontrar pessoas por aqui que também falem o italiano, já que a comunidade romena por toda a Itália é bastante grande e as línguas em si também dividem semelhanças gramaticais que facilitam o aprendizado. Quanto ao preço das coisas, a Romênia é um país muito acessível. Sua moeda, o leu romeno, vale quase o mesmo que o real brasileiro, cerca de 5 lei para cada euro. Os hotéis, museus e restaurantes estão sempre em uma faixa de preço inferior àquela praticada na Europa Ocidental. Não poderia deixar de visitar uma igreja. A Catedral da Assunção é a maior igreja ortodoxa na região central de Cluj e possui pinturas e arcos dos mais belos, um grande exemplo da devoção romena ao cristianismo ortodoxo, algo observado por todo o país e característica bastante relevante na formação da identidade nacional. Bom, a gente vê aqui mais uma catedral romena ortodoxa, essa que é num estilo neo-otomano, que você consegue ver pela cúpula. É muito interessante você perceber essas formas, né, que relembram também os turcos otomanos que dominaram parte da Romênia. Como eu digo, a Romênia tem uma cultura única que mistura várias, além da sua própria, né, do próprio povo romeno, com a sua língua, com as suas tradições. Mas aqui, essencialmente, a influência dos turcos otomanos e dos austro-húngaros, né, principalmente dos húngaros, é muito forte e muito interessante. Aproveite essas lindas imagens e deixe aqui o seu comentário, além, é claro, da sua inscrição no canal. Acompanhe essa jornada por todos os países do mundo. E o que eu acho interessante da Romênia é que a gente tem essa mistura de arquitetura clássica muito bonita, com esse Art Nouveau, Art Deco em alguns lugares, e ao mesmo tempo tem esses estilos quadradões mais comunistas, antiga cortina de ferro, já que a Romênia foi também um estado comunista. Teve como seus ditadores, como seu ditador, o mais temido talvez dos estados satélites da União Soviética, Nicolae Ceausescu, que utilizava uma doutrina muito, muito dura. Inclusive foi um dos únicos líderes do mundo comunista a serem executados pela sua população. Inclusive isso foi, acho que no Natal de 1989, foi televisionado, uma cena que marcou todos os romenos e marcou também o fim do país como era. Então vemos essas diferenças. Eu vou falar mais de Ceausescu e mais da Romênia comunista para vocês em outros capítulos, mas essencialmente a gente consegue ver através da cidade essas duas nuances muito interessantes. Espero que tenha gostado deste episódio e que acompanhe a sequência dessa série por toda a Romênia. Não perca!